Salve, salve, tá começando mais um Perhapscast, edição 40, hein? E dessa vez a gente vem para fazer mais uma homenagem. A gente já fez algumas aqui, já homenageou Kobe Bryant, já homenageou Chadwick Boseman, e hoje a gente vai fazer uma homenagem ao Darkman X, o DMX, ícone do rap, principalmente aí nos anos 2000, começo nos anos 90 e também começo dos anos 2000, que faleceu agora aos 50 anos, no dia 9 de abril. O DMX era marcado por uma intensidade na rima ali, né, que algumas pessoas apontavam como uma agressividade, e ele lutou ao longo de um tempo contra a dependência química, além de ter sofrido um ataque cardíaco que isso aí tudo junto acabou levando ele ao falecimento. Mas hoje a gente vem para falar de coisa boa, a gente vem para celebrar a vida e a obra do DMX, e para fazer isso eu trouxe mais uma vez o querido Marcilov aí, Marcílio Gabriel, para a gente trocar uma ideia e falar de música, né? Falar de todas as coisas boas que o DMX trouxe para esse mundão. E quando eu pensei em fazer essa homenagem, assim, não cruzou nenhum outro nome pela minha cabeça que não de Marcílio Gabriel. Então, salve, salve, Marcílio, mais uma vez te chamei para um encrenca aí, né? Não me encrenca, assim, né? Acho que é importante a gente homenagear quem já se foi, né? E é um prazer mais uma vez contar contigo aí para trocar essa ideia. Salve, Eduardo. Não, encrenca boa. A gente fala encrenca, acho que mais pelo lance, como a gente acompanhou bem, né? A gente faz parte dessa geração que teve ali a sua adolescência toda influenciada, né? Tendo como trilha sonora o DMX. Então, é uma encrenca porque a gente fala de um certo sentimento de pesar mesmo, né? Porque foi uma perda muito sentida, né? Principalmente para essa geração. Né? Então, é uma encrenca assim, mas como você bem disse, a gente vai falar um pouquinho aí da obra dele, o que ele deixou, o que vai ficar, né, esse legado aí do DMX na questão musical, artística, né? E é isso que a gente vai trocar essa ideia aqui. Valeu mais uma vez pelo convite, tamo junto. Da hora. Mano, para começar, eu queria que você já falasse assim, o que você lembra primeiro, assim, quando você pensa no DMX, tá ligado? Eu lembro lá atrás, assim, quando eu comecei a ouvir os sons dele, tipo, foi meio que o que eu falei ali na introdução, tá ligado? Que, tipo, eu lembro dessa intensidade que ele vinha, que, mano, não tinha como você não parar na hora e prestar atenção, tá ligado? E me lembrava muito uma força, assim, que eu sentia, por exemplo, ouvindo o Tupac, que eu lembro que, sei lá, eu comecei a ouvir Tupac porque um primo meu, ele botava no talo e começava a ouvir, eu falava, mano, o que é isso, tá ligado? Tipo, parecia um pastor, assim, na verdade era um cara rimando sobre várias coisas, o Tupac, né? Esse primo meu também, ele ouvia Bonnie Thugs and Harmony, que também vinha com aquela intensidade, aquela coisa, né, tipo, você, mano, o que é isso, que até arrepia, e o DMX também vinha nessa mesma pegada, tá ligado? Ele começava a rimar, você fala, mano, eu preciso parar pra ouvir esse mano. E era uma época assim que eu manjava zero de inglês, mas você se prendia, né? Você falava, mano, que flow louco, que tipo, o maluco dá umas latidas no meio da rima, que ele tá falando, né? Tipo, o que você lembra das suas primeiras lembranças quando você pensa em DMX? Não, é muito forte, né? O impacto musical que ele causava é muito forte, né? E tinha toda essa questão aí do cachorro louco, né? Que ele ficava latindo nas músicas, né? E já passando esse tom mais agressivo nas rimas, né? Até porque também os cachorros lá, os dogs dele, acabaram virando também parte, né? Desse personagem artista, né? Vamos colocar assim, porque todo clipe, toda foto tinha lá uns cachorros, lá, uns pitbull, uns bulldog junto, né? E ele imitava, né, os latidos de cachorro nas músicas, né? E era até legal porque ele fazia isso, não era do nada. Ele fazia na música, no meio da música, no meio de um verso, de uma rima, e encaixava, né? Ele conseguiu juntar isso aí, né? E o que me lembra, assim, a primeira coisa mesmo que me lembra do DMX, apesar de não ter sido a primeira música que eu ouvi, mas quando falo de DMX, que me vem na cabeça, era eu moleque, ali nos meus 13, 14 anos, vendo o clipe da Power Up, né? Que passava pra caramba. Passava muito no Yo MTV, né? No Yo das noites de quarta-feira, né? E que iam madrugada dentro. E depois ele foi um clipe que rodou muito na programação normal da MTV, né? Porque a MTV aqui no Brasil. Porque lá na gringa tava estourado, né? E é um clipe bem produzido pra caramba, né? É um curta-metragem aquele clipe, né?
que ele vai no banco resolver uma treta e ele é confundido com um ladrão. E quando ele sobe lá, tá todo mundo rendido, nisso a polícia já chega e já, tipo, ele é o ladrão, sai fora e ele fica lá como se ele fosse o ladrão, porque ele tava usando um chapéu que era parecido com o do ladrão, né? Com o cara que tava fazendo a fita no banco. E aí vem toda aquela história, ele chama os parceiros dele pra salvar, que resgatam lá de helicóptero, né? Eles pulam de rapel do prédio, é muito clássico, é um clipe legal pra caramba, né? É a primeira coisa que me vem na cabeça quando eu penso no DMX, porque eu vibrava com aquilo quando era moleque. Não podia passar que eu congelava na frente da TV para ver aquele clipe, né? E a outra lembrança que é boa também da época é porque eu gravava isso em VHS, né? Então tinha todos esses clipes em VHS, né? Assim, pô, a gente, né, a época das fitas, né? Não só da cassete gravando no rádio, mas a gente grava muito clipe, né? E eu gravei muito clipe em cima de várias fitas de VHS que eu não podia, mas era o que tinha na mão, né? Eu gravei em cima da minha primeira comunhão, gravei um monte de coisa. E, cara, mas era muito legal, assim, ter, né? Essa memória afetiva que eu tenho quando eu falo de DMX e, por consequência aí, esses primeiros anos dele na década de 2000, né? Porque ele é um rapper que surge ali no final da década de 90, mas onde ele aparece mesmo, né? Tem aquele disco lá que é clássico, né? Que é o It's Dark, né? Que tem a música lá, o Rough Riders Anthem, né? Que esse foi o primeiro som que eu ouvi de DMX, né? Não conhecia a obra dele antes. Eu ouvi essa música numa rádio aqui em São Paulo, não sei se a galera vai lembrar, uma rádio comunitária, mas ela pegava bem, chamado RCP. Tocava pra caramba nessa rádio, né? Não era exatamente uma rádio comunitária, né? Mas ela tinha ali um sinal que abrangia muitas quebradas aqui em São Paulo, né? E ela tinha uma programação legal, tal. Ela chegou a fazer um barulho nessa época, no início dos anos 2000. Né? A gente tinha a 105, né, como rádio comercial do FM, tocando rap pra caramba, espaço rap e tal, e tinha essa outra alternativa, né? E tocava muito DMX. E essa Rough Riders Anthem, né? Ela é como um hino mesmo, né? Ela ficou marcada na voz de DMX. Tanto que tem aquele show no Woodstock, em 99, que ele entra cantando essa música e o evento vai abaixo. Os caras começam a pular 3 metros de altura no bate-cabeça. Né? Ele tá com o macacão vermelho e tal. Né? Essa outra lembrança também que vem de DMX. Então ele faz sucesso no final da década de 90 com essa música, né? Com esses hits aí desse disco aí, It's Dark. Tanto que é engraçado que nesse ano, ele lança esse disco, primeiro álbum dele, o Barato hypa tanto, hypa não, né? Na época a gente não falava em hype, mas o negócio dá aquela explodida, e ele lança outro disco no mesmo ano. Esse primeiro disco sai em maio, em dezembro ele lança outro, e também é outra paulada que vem de sucesso, assim, sabe? Mas o disco mesmo, que pôs o DMX no mapa, é o que vem depois, né? Que é o Unfame 3 as X, né? Que tem a Power Up. E aí é onde explode tudo, e aí vem as suas superproduções dos clipes, né? E aí ele já começa a dar entrada, ele já tá nesse ramo artístico já, na elite, né? Do rap ali na época, aí já começa a entrar, faz carreira no cinema, enfim, a gente vai falar sobre isso mais pra frente também, mas a partir desse momento aí, eu lembro bem, porque foi quando ele surgiu, e isso é bem, bem vivo na minha memória, e eu pude acompanhar, assim, esse aparecimento do DMX, né, na época ali, até porque foi a época que eu comecei a ouvir, a ouvir, entender rap mesmo, assim, né, até então, antes a gente ouvia muito rap nacional, Racionais ali, metade dos anos 90, né, metade da década de 90, a gente não buscava informação, só ouvia, só consumia, né, mas no fim dos anos 90, foi a época que, né, eu ali já com os meus 13, 14 anos, já começa a entender muita coisa, já começa a sacar, saber os nomes, falar o nome dos caras, saber que tal cara canta tal música, e aí você vai consumindo mais, vai juntando mais informação. Então, por isso que eu falo que, tipo, eu pude acompanhar o surgimento do DMX, né, assim, pra esse mundo mais pop, assim, mais pop que eu digo, mais popular, né. E daí pra frente foi só sucesso, a carreira do cara foi só sucesso, disco atrás de disco, só sucesso, cinema também. Então essas são as memórias, assim, né? Essa principalmente do clipe da Power Up. Não, muito bom. Você fez um baita resumão e é isso, né? Terminamos por hoje, né? Que o Marcelov já resumiu tudo em uma fala. Não, vamos desmembrar aqui a fala, porque você trouxe muita coisa interessante. Você sabe que, enquanto você estava falando, né, sobre a questão dos clipes, eu também lembrei, assim, que acho que foi a segunda coisa que me chamou mais a atenção, depois da primeira, que foi ao ter
contato com a música e essa intensidade que ele trazia, com certeza, os clipes que eram super produções, e a gente deu sorte, né, Marcília, de viver essa época dos anos 90 aí, porque foi uma época muito rica pro rap. Enquanto você tava falando ali no finalzinho, eu fiquei imaginando, imagina se a gente tivesse essa internet que a gente tem hoje naquela época, bicho, a gente ia devorar conteúdo, acho que eu só ia querer ficar me informando, assim, lendo, porque hoje em dia é mais fácil você trazer um vídeo lá, um livro lá de fora. Hoje a gente tem mais acesso a inglês também, a gente consegue traduzir as coisas mais fáceis. Os clipes também, é só você jogar lá no YouTube que tem tudo. Mas, assim como você falou também, a MTV foi muito importante porque tocava muito, passava muito esse clipe, né? E até é engraçado que no começo, quando o DMX surgiu, assim, os clipes dele não eram aceitos na MTV, não, que eles achavam que também tipo, tinha muita intensidade, ó, tem que cortar umas coisas aí, senão a gente não vai mostrar. Porque o rap teve essa dificuldade, né, de entrar na MTV. Começou a ser suavizado, na verdade, com Beast Boys, alguns, né, tipo, esse caminho, né, de precisar embranquecer um pouco, suavizar um pouco antes de ir pra TV, mas quando ele veio, aí não tinha mais como tirar, né, porque realmente era só paulada, e é interessante você falar dessa parte visual, né, porque o DMX, ele sempre tinha, além dos clipes, tem a questão dos cachorros que ele sempre tinha junto, tinha a questão das roupas, que ele sempre chamava bastante atenção, né, tipo, pelo que ele vestia, usando muita cor do vermelho, né, que Michael Jackson já tinha explorado de outras formas antes, e acaba chamando muita atenção, né, então essa parte estética dele também era muito da hora, e ele trazia uma estética também de um cara que a gente gosta bastante aí, né, e que tinha muito na NBA, e que você adota até hoje também, que é a cabecinha raspada ali, né, que também fez muito sucesso na década de 90. Eu adoto hoje porque já tá ralo aqui, né? Então, pô, é máquina obrigado, né, Marcília? Sim. Mas é muito louco isso, assim, só pra comentar, porque acho muito louco você tocar nesse assunto, e eu sempre gosto de falar disso, assim, que eu realmente, assim, sobre o meu cabelo, né, eu tô de boné aqui porque eu acho que eu fico bem de boné, tá? Não é porque eu tô escondendo a careca, não. Até porque eu cortei o cabelo, fiz live ontem, tive que cortar o cabelo. Mas é que ele cresce rápido, eu corto dia sim, dia não. Mas é muito louco isso porque teve essa época, né, Eduardo? Não perca esse raciocínio, tá? Só pra puxar esse assunto mesmo aqui. Que nessa época realmente era que nem diz o MV Bill, né? Corte de negão é careca, né? Então todo mundo raspava a cabeça, né? E hoje é muito louco a gente ver como nós negros valorizamos essa coisa do cabelo, né? Como a gente se orgulha do cabelo, né? E se eu não tivesse problema de calvície, na verdade eu não tenho calvície, né? Eu tenho só umas entradonas aqui. Mas se eu deixar crescer, não vai ficar legal. Esteticamente não fica legal. A gente tem que se preocupar com estética também, com a aparência. A gente tem que se sentir bem com a gente mesmo. Mas se não tivesse, eu ia meter, mano. Meu cabelo ia ser da hora também. Ele é da hora, né? Assim, o natural dele, né? O que sobrou. Mas eu iria nessa pegada, tipo, de valorizar as minhas origens e deixar o meu cabelo de acordo, assim, com o que eu acredito hoje, que essa questão do poder mesmo que a gente tem, né, relacionado à nossa história, à nossa ancestralidade, né? Mas nos anos 90, cara, independente se você era calvo, careca ou não, você tinha que raspar a cabeça, porque o lance era, mano, tá com o cabelo zerado, né? Falando do Tupac, o Jay-Z também raspava a cabeça, o Nas, tá ligado? Tá ligado aquele moleque que você gosta de mandar nos nosso grupo lá falando, né, da pegada de negrão lá também, é o que você falou, né, tipo, tinha que estar raspado, camiseta regata branca, tal, correntinha, pá, calça caindo, essa era a pegada de negrão dos anos 90, né, mano? Sim, total. Mas, ó, não quis te colocar em uma situação difícil aqui, a gente já trocou essa ideia sobre o cabelo aqui, acho que um dia a gente pode até fazer um programa sobre isso, porque a gente pode desenvolver bastante, né, mas esse negócio de raspar o cabelo realmente era um bagulho foda nos anos 90, porque é isso, né? Era uma moda que pegava a NBA e tinham muitos MCs também que adotavam, assim como você falou, né? Tupac, Jay-Z e tal. Então, o DMX era mais um desses caras também que desde cedo já de alguma forma ditava a moda, porque o que ele trazia ali já fazia com que várias pessoas observassem como algo a se copiar, né? E aí mostra o quanto de impacto que o cara trouxe, né? Não só pela música, mas também pela parte estética. Ele acaba expandindo ali a rima dele mesmo, né? Quando você estava falando de música também, Marcília, tinha separado aqui, né,
os grandes hits dele, né? Você tinha falado da Party Up, que, assim, acho que aqui no Brasil talvez foi uma das mais marcantes. Tem uma outra também aqui que é a Get Me a Dog, que é de 98, e tem uma que é Money, Power and Respect, que é com Deluxe e a Lil Kim, também de 98. Você lembra de mais alguma, além dessas, assim, que você ouvia bastante? Solta o som, que tá sem aí. Solta o som. Opa, aí, ó. Caiu no mudo. Tem aquela, com certeza, tem aquela X Gon Give It To Ya. X Gon Give It To Ya. Que ele dá uns puta grito logo no começo. Essa é foda. Essa eu chapava, viu, Eduardo? Essa aí caía, começava a tocar, eu ficava maluco, né? Tem também aquela com a Lia, não sei se você lembra. Aquela, como é que é o nome dela? Back in One Piece. Sim. Né? Que se eu não me engano, ela é do filme do DMX. Tem que morrer lá? Então, agora que eu fiquei na dúvida, eu não sei se é esse o meu Tem que morrer ou se é o Contra o Tempo, que é aquele que fez com o Jet Li. Eu acho que é o filme que ele fez com o Jet Li. Acho que é Contra o Tempo o nome do filme. Esse filme, mano, passou no SBT que nem Space Jam, assim, tipo, era toda sexta-feira passava o filme do Jet Li com o DMX, tá ligado? Quando não era Steven Seagal. Mas eu acho que é isso aí. Eu tô pesquisando aqui. A What's My Name também é um clássico, né? Sim. Puta, What's My Name é um absurdo também essa música, né? Sabe o que é louco também, Marcelo? Enquanto você tava falando, eu tava pensando aqui, que era tudo umas músicas pra bate-cabeça, né, mano? Que, porra, tipo, não tinha como ficar parado, né? Quando se bem que... o som dele. Não, a maioria, acho que 99% das músicas do DMX era porrada, velho. Se ligava o som. E não começava com um toquinho, já era a pancada já vinha de cara, no primeiro e segundo. Mas tem uma música que é muito foda, que tocou pra caralho também dele, que era uma pegada mais rap melody, assim, apesar da letra não ser as temáticas do rap melody, mas ela era uma coisa mais soul, assim, que é aquela Sleeping, né? Ela era uma pegada mais... E ela tocou pra cacete aqui também, assim, a galera que acompanhou essa primeira metade da década de 2000 aí das músicas de DMX lembra bastante dessa música aí, né? Que é do segundo disco. É desse disco que ele lançou logo na sequência do primeiro, né? Que ele falou assim, já que o primeiro fez sucesso, eu não vou esperar 4 anos pra lançar um disco, porque naquela época tinha, né? Os caras demoravam 3, 4 anos pra lançar um disco. Ele lançou 2 no ano. Sim. Já tava visionário naquela época. Sim, tem uma sequência boa, né? Diferente. Acho que talvez se ele estivesse lançando música hoje, né? Que o pessoal tem que lançar música a cada sexta-feira e um EP a cada 2, 3 meses, ele ia estar bem, né? Porque tinha coisa para falar, né? Muito bom. Na minha pesquisa aqui, pelo menos, Marcelo, apareceu na do Romeu Deve Morrer mesmo. É que tem a Try Again da Laia, né? Tipo, tem várias aqui, mas foi trilha sonora. E quando a música é trilha sonora, aí não tem jeito, história mesmo, né? A gente já vai falar da parte dele no cinema, vamos continuar na parte da música, porque também é uma parada legal, uma parada interessante. Esse momento dele que ele vai pro cinema, né? Bom, mas voltando para parte da música, não sei se todo mundo sabe, eu fiquei sabendo um pouquinho mais tarde, mas um dos grandes produtores dele é o Swizz Beatz, né? Que fez grandes sucessos dele. Eu fiquei sabendo isso mais tardiamente, assim, foi logo de cara que eu vi assim, até porque o Swizz Beatz ele foi construindo o nome dele ao longo do tempo, né? Não foi igual um Dr. Dre, assim, que já, tipo, Dr. Dre, tipo, o cara foi construindo realmente o nome dele, e hoje você fala Swizz Beatz, você fala, hoje não, né? Já tem um tempo, você fala o nome dele e você já associa a grandes produções. Essa parte da produção dele mesmo, dessa parceria com o Swizz Beatz, você acha que foi um fator importante para os dois chegarem onde estão, assim, porque os dois têm muito carinho pelo outro, assim, né? Você vê que eles realmente construíram uma obra que foi importante para os dois, pelo menos do ponto de vista mais afetivo, pessoal, assim, né? Sim, não, com certeza, é o que você falou, né? A caminhada deles, assim, foi importante, assim, os dois trabalharem juntos, né? Inclusive, nesse retorno aí que seria, né, um retorno de DMX, inclusive até filme dele gravado inédito que ia ser lançado não rolou, até por conta dos problemas que ele vinha atravessando e tal. Mas eles iam fazer um disco novo juntos, né? E aí eles já estavam trabalhando nisso, né? Porque eu não sei se você lembra,
O DMX, ali em 2018, ele teve problema também com justiça, né? Tinha sido preso novamente, né? Ele tem aí esse histórico de prisões durante a vida dele, até mesmo antes da carreira artística de sucesso, quanto depois, né? O cara que sempre teve problema nessa questão aí, né? Comportamental. E em 2018 ele foi preso, ele ficou ali meio, né, ali fora dos holofotes, já com problema. Quando ele volta, a galera vem numa campanha de querer ajudar a botar o DMX de novo em cena, até aquela live épica com o Snoop Dogg, né? Não sei se você lembra disso. Foi um tempinho depois. E nessa pegada aí, eles já estavam trampando, né, a ideia de fazer um disco, e o Swizz Beatz era o cara que ia produzir isso aí, né? Só que não chegou a sair, né? Mas eles estavam trabalhando, quer dizer, seria de repente um retorno a essa fase aí mais antiga, né? Esse começo aí também, né, de jornada dos dois, né? E seria interessante, né, os dois mais maduros, mais velhos, né, como eles reaveriam essa parceria aí, essa dupla, enfim. Mas foi fundamental, sim. O que você comentou da questão do Swizz Beatz, tipo, ao longo dos anos ele começar a ser conhecido e reconhecido como um produtor aí, de elite do hip hop, né? Mas foi muito, muito, sim, foi bom para os dois, sim, né? Foi uma combinação aí de várias músicas que eles tramparam junto. E seria interessante ver agora aí os dois trabalhando juntos novamente, né? Mas aí, infelizmente, não vai dar, né? Vai ficar aí pra gente relembrar das coisas do passado, não tem jeito. Não, com certeza. Bom, você tocou um ponto aí que é delicado, mas acho que é importante a gente falar, né? Que é esse lance da relação do DMX com a questão do crime mesmo, né? Que infelizmente transpassou aí a carreira inteira dele, né? Eu li algumas matérias e, né, alguns jornalistas, né, citam que ele tinha uma longa ficha criminal, né? Tipo, é complicado também que a gente olha a origem dele, né? Ele vem de uma origem muito humilde, de muita violência dentro de casa, passa a fazer parte de gangues também cedo. Então, mesmo ele tendo alcançado esse sucesso, essa parte, né, desse envolvimento, né, com o crime, ele acaba seguindo de alguma forma a carreira dele o tempo inteiro, assim, né? Seja por conta de drogas, por posse de armas, em algum momento tem questão de sonegação de imposto também, né, e algumas passagens pela prisão também, que acredito eu que deva ter feito muito mal para a questão mental dele mesmo, né, e ele acabou ficando preso de certa forma nessa imagem que a sociedade alimenta do homem negro violento, né, que sempre de alguma forma está ou estará associado ao crime, e isso acabou sendo um fator aí que acabou ficando difícil de desassociar, né, quando se fala do nome dele, né? Quando você conheceu o DMX, e até, né, vindo para os dias mais atuais, isso foi algo que também vinha para você, ou você realmente foi só impactado pela música, como no caso veio para mim, e só mais para frente foi vindo essa parte desse lado mais transgressor dele, no sentido da lei, né? Eu tava comentando, né, que a gente era muito novo, assim, quando o DMX surgiu, né, a gente tava começando a conhecer, entender, a falar sobre rap, né, entender as informações, saber quem eram os artistas de verdade, os discos, os nomes, né, então a gente se apegava mais ao artista, né, até porque não tinha muita informação, né, de tipo, tal artista faz tal coisa, fora a vida dele é assim, fora da carreira artística. A gente só consumia música, e o que chegava de informação pra gente eram as músicas, né? Não tinha muito site, enfim, que fazia uma cobertura sobre a vida do artista, né? A não ser com coisas especiais, que a gente via propriamente na MTV, ou alguns veículos aqui, né? A internet também estava começando naquela época, né? A gente também mal tinha acesso, enfim. Mas, então, assim, durante os anos eu nunca me liguei, assim, da questão problemática que ele tinha relacionado a isso, né, a questão comportamental e tal, né, nem a questão de drogas. Se bem que, assim, né, como você bem lembrou, né, se a gente pegar a história do DMX aí,
ele teve uma vida completamente tumultuada, antes mesmo dele ser o DMX, né? Ele é um cara que nasce numa puta quebrada em Nova York, o cara tem problema dentro de casa com a mãe batia nele, a mãe tinha diversos namorados, e esses namorados batiam nele também, ele já cresceu no meio da violência doméstica, né? Já cresceu no ódio da coisa, vai pra rua, também na rua, sabe, absorve o que há de ruim na rua, que a gente sabe que tem, tá ligado? E na adolescência ele cai direto nessas casas, né, que eles chamam de... Como é que fala, né? Não é reformatório, não é isso. Tem um termo lá que eles usam lá. Não é abrigo também, né? Tipo, não é abrigo, mas tem um termo que eles usam. Né? Tipo, você fica lá temporário, não é? Ele vai muito pra esse ambiente, né? Até ele começar a atingir uma idade que ele começa a ir pra cadeia das paradas que ele faz, né? Mas é muito louco isso porque, como a maioria de muitos rappers que crescem nessa situação lá nos Estados Unidos, ele encontra ali uma luz no rap, né? O rap, de certa forma, salva ele nesse momento, né? Que era o momento que ele estava mais sozinho na vida. Ele encontra pessoas fazendo rap na rua, né? No próprio lugar onde ele estava encontrando coisas ruins e consumindo aquelas coisas ruins, ele vê as pessoas fazendo hip hop e vê aquilo como algo bom para ele, né? Isso aí, sei lá, no fim da década de 80, né? E aí onde ele se desenvolve. A gente fez aqui o especial do Notorious Big, a gente até tocou nesse assunto, né? De o Big, ele tava nas ruas do Brooklyn lá, tão envolvido com o tráfico, que ele vira uma esquina, tem uns caras fazendo rima, aquilo chama a atenção dele e é o motivo que faz ele largar tudo, tá ligado? Com o DMX aconteceu algo do tipo, a transformação foi da mesma maneira, né? Que é ali que ele viu uma saída pra ele e, de repente, ser mesmo alguém na vida, né? Seguir um objetivo de vida pra ele, né? Tanto que, assim, todo esse contato que ele tem, de contato de violência social que ele tem desde criança, e passa isso na fase adulta, estão nas letras dele, né? Você lembrou bem, né? O DMX tinha essa coisa mais comercial, as músicas que estouraram na Billboard, na MTV, em tudo quanto foi lugar, no mundo inteiro. O cara vendeu não sei quantos milhões de discos, filme e tal, mas tem esse lado B, vamos colocar assim, que ele sempre colocou essas paradas nas músicas, né? Você pegar a obra do DMX, até os discos mais famosos aí, tem músicas que tem esse clima mais denso, né? Na questão lírica, né? Até essas mais conhecidas também, se você pegar, tem várias rimas ali que ele toca nessa ferida, tá ligado? Não é só o lance da curtição e tal, né? O cara, ele traz isso pra ele, a vivência dele também tá, né? Ele sempre foi muito real com isso, né? Então é muito louco. E aí, a partir daí que a gente começa a entender, né, da sua originalidade, né, essa coisa de ser verdadeiro com a sua realidade, com o que você passa, né, não só você criar um personagem artístico para você se inserir no meio artístico, vender disco, caramba. Ele, de fato, por todos os problemas que ele teve, ele passava, assim, isso nas letras, né. E ele sempre foi um cara carrancudo também, né, tipo, um cara de poucos amigos, né, não sei como que era o DMX pessoalmente, a galera convivia com ele, mas ele já passava isso, né? Tipo, eu tô pra falar sério, tô aqui de zoação, né? Mano, mas é engraçado você falar isso, assim, porque eu já sinto, assim, que ele era um cara muito emotivo, né? Ele é um cara que conseguia traduzir muitas emoções nas letras, o que é legal, porque, pô, não sei você, mas eu até hoje tenho dificuldade, né, de expressar minhas emoções, e eu via que ele, na rima, ele colocava isso pra fora de algum jeito. E vendo documentário, vendo a galera falando depois que ele faleceu, a gente pode ter acesso a um lado dele, assim, que era um cara muito boa praça, assim, que não era nada parecido com essa figura mais sisuda, assim, quando tava com o Mike na mão, que ajudava muita gente em termos de caridade mesmo, assim, né? Parece que quem precisava, ele sempre tava ali trincando. Tem até tinha um documentário que eu tava vendo dele, que parece que ele mandava uns cheques pro Swizz Beatz e ele nem achava que era de verdade, ele guardava tudo numa caixa, falava, deixa esse bagulho aí guardado. Aí depois, quando ele foi ver, ele tinha não sei quantos $1.000 para descontar, porque ele realmente era dinheiro para ele, assim, sabe, lá no comecinho da carreira. Mas é um cara que sempre trincava, assim, com todo mundo, um cara muito generoso,
acho que com muito amor para dar. Eu tava vendo também nas matérias assim que saíram depois. Eu não sabia, mas ele tem aí no mundo 15 filhos, assim, sabe? Então é um cara assim que ele tinha amor para dar, né? Mas tinha esse lado dessa dor que ele trazia da infância. Ah, sim, é isso que eu quis dizer, né? Ele é carrancudo por isso, assim, né? Se você vê, até mesmo a gente que tá conectado bastante com o basquete, né? Ele era um cara que tava sempre nos jogos, tal, fazia shows nos jogos, né? Tem até aquela clássica cena lá num jogo entre Boston e Lakers, que, tipo, tem ali a parada técnica, né? E tem uma câmera de cima filmando o banco do Celtics. A galera tá lá ouvindo a orientação do técnico, e aí do nada a torcida começa a fazer um puta barulho. E aí os caras do banco, que estão ali, os jogadores que estão ali no intervalo, ali na parada técnica, eles olham pro alto para ver o telão. E no telão o que tava rolando era o rosto de Max com um sorriso de orelha a orelha, assim, sabe? Ele dando risada. E aí começa a tocar a Rough Riders, né? E aí o ginásio vem abaixo, né? Assim, então tinha essa coisa mesmo, assim, né? Desse cara, né, aparentemente, no lado pessoal, ser um cara de sorriso fácil, e tudo que você falou de ser essa pessoa generosa, né? Mas a imagem do artista, que eu acho muito legal e acho importante, até que eu falei assim, que era a realidade dele, ele como a TJ Maxx lá, com um monte de cachorro do lado, era carrancudo, tipo, tô aqui, mas eu não tô pra, entendeu? Tô aqui pra expor minha realidade. Ele era desses caras reais, tá ligado? Ele não era criador de fanfic em letra de rap, tá ligado? O cara falava o que ele vivia, e a realidade, a vida do cara, a realidade do cara foi pesada pra cacete, né, meu? Então, por esse lado, assim, realmente, você pega assim, você vai olhar, quem olhar as capas do disco de Hermes vai falar, caramba, o cara é mal encarado, né? Mas não era algo criado, não era um personagem. Ele trazia isso na imagem como rapper, né, porque era a parada que ele passava nas letras também, né, da realidade dele, né, ele nunca fugiu disso, por mais sucesso que tenha feito, né. Pode crer. Teve uma outra fita também que você estava falando que me fez lembrar de uma entrevista que eu estava vendo esses dias no podcast do Talib Kweli. Ele estava trocando ideia com o Murs, e aí eles estavam lembrando de uma fita que o Talib Kweli estava no Twitter, né, arranjando encrenca, como sempre, falando que, na verdade, entrando numa discussão de que ele achava que os pais não deveriam educar os filhos batendo neles, né, com violência. E aí o Murs entrou meio que discordando, tal, ficou uma coisa meio mal resolvida. Aí no programa eles tocam nesse assunto, e aí gera uma conversa muito legal, assim, de que o Murs, ele fala, não tô falando que você tem que espancar a criança, né, tipo, eu tô falando assim, a criança vai botar a mão no fogão ali, você dá um tapinha e fala, não pode que você vai se machucar, é uma coisa, nesse sentido que eu digo, assim, né, até a criança ter o discernimento suficiente para que você possa chegar e trocar uma ideia. E aí ele fala que ele troca uma ideia com o filho dele, na boa, ele falou, mano, não faz isso aqui, pô, você tá viajando e tal. E aí o Talib Kweli, ele fala, não, eu sou filho de professor, a gente sempre trocou ideia, eu acho que é por aí o caminho e tal. E aí você pegar... E aí o próprio Murs, ele fala assim, né, na verdade os dois contam, né, o Talib Kweli, ele fala que ele vem de uma família que trocava ideia, mas a avó dele, que estava numa geração um pouco anterior ali, batia, né, às vezes que ele apanhou foi da avó, e o Murs já dizia que apanhava da mãe. Por quê? Porque a mãe também, nesse mesmo esquema da mãe do DMX, ela tinha seus namorados, né? Infelizmente não conseguia fixar um parceiro, que acredito eu que seria a vontade dela, né? Que é uma dificuldade que as mulheres negras têm, principalmente tendo filho, né? Não só as americanas como as brasileiras, por essa visão, né? Que a sociedade tem. E tendo que lidar, né, com questões de alcoolismo, de abuso de drogas por parte de seus companheiros. E nisso, a mãe, ela ficava frustrada com o namorado, ou às vezes apanhava do namorado e descontava no Murs. Então, assim, tinha esse ciclo de violência que acaba perseguindo as crianças negras até o seu desenvolvimento. E isso acaba marcando, né? Não tem como, né? Mas nessa história, tanto do Murs quanto do Talib Kweli, a gente vê que foram dois MCs que conseguiram se desenvolver ali, indo pro lado de um rap mais consciente, de passar uma ideia, que tem, no caso do Murs, tem uma relação saudável com o filho, né? E acredito que foi uma luta que o DMX teve a vida inteira, né? De tentar ter de fugir desse lugar de onde ele veio, e dessa violência toda que estava no entorno dele,
para ir para um outro lugar, mas acredito eu que devia ter muita dificuldade, porque imagina você sair dessa situação, né, de quebrada, violência, gangue, droga, gente tomando tiro e tal, e de repente você é o foco, né? Você é o cara, você está em premiação, você está nos melhores lugares fazendo shows lotados. Eu fico pensando pelo ponto de vista da saúde mental também, né, Marcílio? De como isso não atrapalhava o DMX, juntando também com uma questão da idade mesmo que chega, né? E o envelhecer para o artista parece ser até um pouco mais dolorido do que para nós, seres humanos comuns aí. Queria que você comentasse um pouquinho dessa parte, né? De como você enxergou, né? Essa dificuldade mesmo que ele tinha de lidar com a fama e de fugir de todo esse lugar complicado, esse contexto complicado de que ele veio, né? Tanto que ele, quando tem um declínio ali na carreira, é onde ele se afunda de vez, né? Nessa questão aí, né? A questão de não conseguir emplacar mais hits, né? Muita coisa muda também, né? Esse meio do music business, assim, do meio musical, muda muito, né? Então, é muito difícil, inclusive, para o artista se manter, né? Ter uma longevidade e ter uma continuidade, uma regularidade na carreira, né? Na questão de lançamentos, enfim, de álbuns, de como manter o seu público, né? E quando a carreira dele dá esse declínio, é onde ele mais se perde nisso, né? Porque é justamente o que você comentou, porque ele foi um cara que nasceu no meio disso e conviveu durante a vida toda, né? Com essa questão, né? E aí é onde também a gente começa a ouvir, né? A falar, o DMX tá fudido com droga, o DMX fez isso, fez aquilo, o DMX foi preso de novo, né, meu? E são várias coisas assim que e ele é preso por vários motivos, né? Coisa de pensão, sonegação de impostos, drogas, entendeu? É muita coisa, assim, são vários crimes, né, assim, que ele comete, assim, que mostra que é uma pessoa que realmente está sem uma orientação, está, de certa forma, perdida ali, né? Aí fica pra gente, de repente, tentar entender se isso foi motivado por quê? A pressão dele ser um superstar, não saber lidar com a fama, ou é porque justamente a fama já estava começando a se esvair, entendeu? Eles estavam começando a perder relevância nesse cenário, né? Então, tudo isso, acho que passa muito por esse processo psicológico mesmo, que não é. A gente trabalhou com artista, né? A gente sabe que não é fácil, né? Essas coisas assim, né? A cabeça fica a mil mesmo, né, meu? É muito difícil de lidar. E quantas histórias a gente já viu que foram parecidas, né? A gente tá falando que o DMX morreu, né, por uma overdose, né, uma parada cardíaca, né? Teve também a questão dele ter contraído a Covid, que acabou acelerando mais ainda esse processo aí da falência dele, né, do falecimento dele. Mas vários outros passaram por isso também, por justamente esse momento de transição, né? De ou não conseguir lidar com a fama, ou não conseguir lidar com a falta dela de um dia, de uma fama que um dia você já teve, né? Se a gente for pegar exemplo aí, sei lá, que passaram por situações aí, Amy Winehouse, Kurt Cobain, entendeu? Whitney Houston, né? E tudo isso impulsionado pelo problema das drogas, né? Então, assim, acaba sendo uma história triste, né? O DMX começa, a história do DMX é triste pra caramba, é uma história toda zoada de vida, né? Desde criança. Ele consegue achar um caminho pra ele, né? E aí ele chega no sucesso, chega no estrelato. É filme, é música, é prêmio, é milhões de discos vendidos, entendeu? É dinheiro, tá ligado? É relevância. O DMX hoje é um dos maiores rappers da história, entendeu? Não tem como você falar dos maiores rappers você não citar o DMX. Então, quer dizer, e aí... Então, assim, tipo, tem tudo isso, tá ligado? E às vezes o cara, né, meu... De certa forma ali, começa a bater pra ele começa a ver isso não acontecendo mais, e ele pode ter esses problemas. Eu citei o exemplo da Whitney Houston. A Whitney Houston também tinha uma situação assim, né? Mas só que ela meio que... Tipo, ela tinha tanta gente em volta que acabou ajudando a destruir a carreira dela, tá ligado? Que ajudou não, que destruíram a carreira dela, né? Ela não foi ajudada a destruir, destruíram a carreira dela. Aí eram pessoas próximas, da família, entendeu? Que ela se viu no momento que ela não conseguia mais reagir, tá ligado? Ao ponto de acontecer o que aconteceu. Kurt Cobain é a mesma coisa. Aí se pegar esse exemplo do DMX assim, né, a gente fica
fica entendendo como é que tava a cabeça desse cara, né? Pro cara chegar nessa situação. Porque a partir do momento que você chegar nessa situação, Eduardo, de, tipo, cara, overdose, assim, tipo, esse alto consumo de droga, mil fitas na cabeça. O que será que tava passando pela cabeça dele? Quais eram os problemas? Ele tava sozinho? Tá ligado? As pessoas estavam com ele, né? Então acaba sendo trágico por isso, né? Que eu falei, né? Começou a vida dele toda zoada, ele acha esse caminho, faz sucesso e a coisa volta, né? Ele, pelo fato de ele ter lidado com esses problemas a vida inteira, ele não conseguiu, mesmo com sucesso com dinheiro, ele não conseguiu tirar isso, né, da vida dele, né? E quando vem esse declínio da carreira, volta tudo, é um peso e o cara termina nessa situação, assim, né? É triste, voltou a ser triste, né? Ele nasce no meio de uma violência, cresce no meio da violência, né? E morre também. É um meio violento, né? Porque foi um meio violento que ele, assim, não vou dizer que ele deu o fim da vida dele, mas ele procurou, né? Não é procurou também nessa palavra, né? As coisas aconteceram as coisas rumaram para acontecer isso, né? Dele perder a vida dele da forma que foi, né? Então é muito triste, cara. É uma história de sucessos e tragédia, né? Sem dúvida alguma, né? Então é muito impulsionado assim por essa questão mental que a gente que tem ali o mínimo de conhecimento do meio artístico, a gente sabe que o quão é difícil lidar com isso, né? E quantos exemplos a gente já viu, né? Não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também. Eu tava falando com a minha namorada, a gente tava falando justamente dessa questão desses artistas, né? A gente lembrou do Chorão também, sabe? Que também se foi de uma forma bem triste, né? Sozinho, né, cara? É muito pesado isso, assim. Champignon também, né? Champignon também. Foi, cara, não vou dizer qualquer pior ou não, mas foi tão ruim quanto, assim, e mais pesado, mais denso, né? Mais trágico, né? Porque o cara tirou a vida. Puta, assim, não tem como, né? A gente tá falando do DMX, da forma que ele morreu, não tem como a gente não entrar nesse assunto, né? E não falar com esse pesar assim, mas a gente tá aqui para falar da obra dele, mas é algo que deixa a gente triste também, né? Acho que por isso que, assim, né, Eduardo, que muita gente da nossa cidade lamentou muito a morte do DMX, né? Por tudo que ele foi, assim, nessa questão dele realmente ser trilha sonora da nossa geração, tá ligado? A gente, adolescência, faz adulto ouvindo esse cara, impulsionado por esse cara, né? E da forma como ele se vai, e novo, 50 anos, né? Dói mais ainda, tá ligado? Então, essas coisas que realmente deixam triste, por isso que a gente tá fazendo um programa aqui, a gente se manifestou em rede social, lamentando mesmo, porque é algo que fez parte, né, também do nosso desenvolvimento também, como, sei lá, o nosso desenvolvimento cultural, como fã de alguma coisa, né? Então, como pessoa também, né? Que esses caras são nossos heróis, né, mano? Tipo, são neles que a gente se baseou, assim, né, pra jeito de vestir, de se portar. Então, eu realmente, assim, são nossos heróis e são nossos modelos, né? Então, quando eles sofrem, quando eles se vão, assim, não tem como não sentir na pele mesmo, né, mano? Tipo, acaba sendo mais pesado do que às vezes é um sentimento mais pesado do que a gente pode explicar, às vezes, até, né? Enquanto você tava falando, eu tava até, tipo, lembrando um pouco, assim, tipo, meio que fazendo um paralelo do Allen Iverson, assim, tá ligado? Tipo, que felizmente é um cara que tá vivo e que tá aí lidando com seus problemas, mas é um cara também que ele teve no auge, né, na NBA, como jogador ali, que marcou demais, e a gente até já falou, né, de gravar sobre ele, o impacto que ele trouxe, né, pra NBA, mas é um cara também que passou por muitos desses problemas, né? Ele veio de um lugar assim com violência, com problemas dentro de casa, ele também é preso, ele também tem ele quase acaba também fora da liga por todos esses problemas que ele enfrentou, mas ele conseguiu superar, finalizou a carreira e enfim, tem uma vida aí depois dando sequência. Tá vazando algum áudio aqui, é seu ou é meu? Eu tô com o meu no mudo aqui. Mas eu não ouvi nada de diferente não, viu, Eduardo? Caramba, deu... Aqui não apareceu nada, não. Era alguma coisa que tava
eu acho que eu tava com a aba aberta em algum canal do YouTube, e aí começou a transmitir alguma coisa do nada. Eu tomei mó susto. Eu falei, caramba, quem que tá falando aqui, tá ligado? Aí eu olhei, você tava com o microfone desligado, eu falei, mano. Mas acho que só tá pra falando? você, porque acho que não saiu, não. Acho que não captou. Não, acho que não vi nada. não deve ter captado, não. Vou deixar anotado aqui que aos 45. Aos 45. Arrependido. Vem a interrupção. Boa. Tá, deixa eu só então finalizar aqui a ideia. Então, Marcílio, lembrei do Iverson, né? Que é um cara que sofreu com a violência de onde ele veio e que ficou fazendo parte da vida dele de alguma forma, mas você tocou num ponto que assim, talvez a gente nunca vá saber, amanhã ou depois podem ser que lancem documentários ou falem a respeito, mas de saber a situação do DMX, né, perto do momento em que ele se foi, assim, né, se ele estava com amigos próximos, se ele, né, tinha com quem conversar, porque no momento da fama todo mundo tá perto ali, todo mundo quer desfrutar ali daquilo tudo que você consegue ter acesso nesse momento, mas quando você não está no holofote ali, não é todo mundo que trinca, né? A hora que você vê quem é quem. Então, eu não li nada a respeito, assim, de como estava a situação dele nesses últimos momentos, mas espero eu que ele, de alguma forma, estava próximo da família, de alguns dos seus filhos, de amigos, né? De ex-colegas de trabalho, porque realmente, assim, junta essa questão de estar distante da fama. A gente não sabe também como estava a situação financeira atual dele, né? Acredito eu que ele estava sofrendo problemas por todas essas questões que ocorreram com ele na vida. Então vai juntando, né? Vai juntando problema. É financeiro, é mental, é o sucesso ali que já não é do mesmo jeito. Você pode até ser reconhecido na rua, mas você não está mais ganhando nada com isso, não está aparecendo na TV, você não é o foco da coisa, né? Então isso realmente bate e pode ser muito problemático. E até lidar com essa transição mesmo, né? Porque quando, assim como você falou, a gente já trabalhou com artista, a gente vê muito de perto que o artista só recebe sim, né? Tipo, todo mundo, pô, é isso aí, seu som tá da hora, esse é o caminho mesmo que você tem que fazer. E aí quando migra, você começa também a ter uma relação diferente com as pessoas, né? Então, a gente não sabe em que ponto isso pode ter afetado. Mas a não ser que... Eu lembrei agora, a gente tá gravando aqui hoje, que dia é hoje aqui? Só para registrar. 17 de abril que a gente tá gravando aqui o programa. Minutos antes, eu até te mandei a mensagem no WhatsApp, né? Que eu falei, mano, eu acabei de saber que o Black Rob morreu, né? E ele morreu 1 hora antes da gente começar a gravar, né? Aí eu vi aqui, e a situação dele obviamente foi problema de saúde, né, mas foi algo relacionado a isso, assim, do cara tá sozinho, tá ligado? Já tinha na semana passada rolado um vídeo dele no hospital, né, e ele completamente debilitado, não conseguia falar direito, né, e ainda assim ele deu um salve ainda, pedindo para as pessoas orarem pelo DMX. Semana passada não, tem umas 2 semanas. Foi bem ali naquela época, foi quando o DMX foi hospitalizado. Ele já estava no hospital, né? E ele magro, né, enfim, ele estava numa situação muito ruim, muito precária, assim, né? Diferente da imagem que a gente sempre viu, né, do Black Rob, né? E aí ele faleceu, né? Faleceu hoje, 1 hora antes da gente começar a gravar aqui. Ele estava com problema no rim, né? Problema de saúde e tal. E apesar do sucesso estrondoso que ele fez com a Roa, né, ele hoje se encontrava numa situação como sem teto, tá ligado? Ele tava completamente sozinho. A gente tá falando de um rapper que marcou também uma época, esse início dos anos 2000. Não sabia que ele tava nesse ponto. Tava nesse ponto. Ao mesmo tempo que ele tocava Power Up do DMX, na sequência tocava a Roa do Black Rob, tá ligado? O clipe. Que, eu lembro, na época ali os grupos de rap aqui no Brasil que iam fazer show, que tinham 12 shows de grupo de rap no mesmo evento, tipo, pelo menos 5 ali usavam aquela base pra cantar suas músicas, tá ligado? E aí o cara tava nessa, tipo, morreu sozinho, né? Ele teve um derrame em 2015, que isso
acabou também impulsionando, né, ele ficar mais debilitado, tal, né, mas ali já era o sinal que o cara, que a vida dele já estava tomando esse caminho pela falta de pessoas ali para ajudar. Eu até fui procurar saber, né, rapidamente, quando ele estava doente, eu fui ver porque muito foi questionado da questão do Puff Daddy ajudar, porque ele era um artista da Bad Boy Records, né, Puff Daddy que botou ele no jogo da parada. E aí muitas pessoas falaram que o Puff Daddy, de certa forma, procurou ajudar em todos os momentos, né, assim, tipo, tem que ouvir do cara para saber, né, e o Black Rob não tá mais aqui para saber se isso também é verdade ou não, mas do que eu busquei, assim, as pessoas falavam que o Puff Daddy, de certa forma, procurou ajudar, mas, né, não foi tão bem sucedido nessa busca aí em ajudar. Então a gente não sabe o que realmente estava acontecendo ali, né, mas foi um problema de saúde e o cara morreu sozinho, tá ligado? Sem teto, sabe? Tipo, uma história legal também, artística, e terminou de maneira trágica, né? Então eu só quis passar esse lance do Blackout porque aconteceu justamente hoje e cai bem nessa história aí de tipo, e aí, como é que o cara tava, tá ligado? Tipo, quem tava com ele, né? Foi só na época do sucesso que as pessoas estavam juntos, quando o cara, tipo, largado, fudido, sem lugar pra morar, quem tava com ele, entendeu? É foda tudo isso, né? Não, com certeza. Descanse em paz, Black Rob, porque, mano, é muita gente que a gente tá perdendo aí nesses últimos tempos, principalmente por causa de Covid, né, mano? E só que, além disso, apesar da gente estar nesse momento complicado em que muitas pessoas estão indo por conta desse vírus que nos assola, os outros problemas não pararam, né, mano? Tem isso. Então, todas as outras questões que nos afetam, principalmente a população preta, eles continuam acontecendo e, infelizmente, pouca coisa muda, né? A gente fez aí também um episódio, né, falando sobre se vidas negras realmente importam, né? E de tudo que estava acontecendo nos Estados Unidos, tanto quanto aqui no Brasil. E, por exemplo, tanto aqui quanto lá, principalmente homens negros seguem sendo mortos pela polícia, né, mano? É muito complicado, assim como esse ciclo de violência não termina, assim, né? E no caso do Black Rob, não deixa de ser uma violência ele estar sozinho, né? E ele não ter esse apoio que ele precisava das pessoas que talvez ali no passado, quando ele estava em alta, deram para ele, né? Fica muito uma coisa ali do interesse puro e simples, né? Complicado, muito fazer uma reflexão sobre isso me traz uma tristeza mesmo, assim, né? Porque a gente vê que as coisas poderiam ser diferentes de alguma forma, mas infelizmente não são, né? A gente vê também isso acontecer muito com ex-jogador de futebol, ex-atleta aqui no Brasil, e principalmente os negros, né? Pela falta de estrutura familiar e tal, ou essa estrutura prévia, né? Para aprender a lidar com dinheiro e tal, que acabam tendo esse pico de fama e quando se afastam da fama alguns anos depois, as pessoas, assim, no máximo vão pedir um autógrafo ali, mas é isso, né? Então, o impacto mental dessa situação deve ser absurdo, assim, né? E não sabendo lidar com a grana, às vezes, também podem te levar a essa situação de falência mesmo, né? De acabar ficando em situação de rua mesmo por, assim, acabar sem um centavo no bolso, né? É bem complexo. Foi legal você ter também trazido esse assunto, porque eles se conversam, né? De muitas formas. Bom, para a gente não terminar com a energia lá embaixo, vamos fazer igual, né? Jornal, né? Que dá aquela notícia que é porrada, que te deixa triste, mas depois fala de uma coisa alegre ali para não te deixar tão desesperançoso com a humanidade. Queria falar um pouquinho dessa parte do cinema, né? Do DMX. Eu tinha até separado aqui alguns dos filmes que ele fez. Ele teve essa carreira de ator, né, que ele contracenou com o Steven Seagal no Rede de Corrupção, que foi de 2001. Esse eu lembro que meu pai gostava bastante. Meu pai sempre, esses filmes de luta, de tiro, porrada, meu pai adorava. Né? Steven Seagal, Charles Bronson. Esses clássicos, né? Esses difíceis de matar, difíceis de morrer, esses filmes aí, né? Exatamente. Aí depois ele teve, acho que o maior sucesso dele, né, junto com
com o Jet Li, que foi, na verdade, em dois, né, com o Jet Li, que foi o Contra o Tempo, em 2003, e o Romeu Tem Que Morrer, que foi antes, né, que foi em 2000. E aí, no Romeu Tem Que Morrer, que tem a Lia junto com ele, né, e tem essas músicas todas que acabam fazendo uma trilha sonora do filme muito impactante para a época, né? Você assistiu esses filmes aí, Marcilov? Conta pra gente. Eu assisti. Também gosta bastante de cinema. Eu assisti, sim, mas eu não lembro de nada dos filmes, assim. Eu podia ter revisitado aqui para poder falar melhor sobre os filmes. Mas eu lembro que eu falei, passava muito no SBT. Os filmes do DMX com o Jet Li, né? Aliás, né, era muito Jet Li no SBT, né? Qualquer filme do Jet Li, né? Jet Li era, podemos dizer assim, era o concorrente do Jack Chan na época, né? Os caras eram os lutadores ali, né? Orientais ali, que faziam filmes de ação, de luta, né? Que estavam nesse hype de Hollywood ali, né? O Jack Chan e o Jet Li, né? Depois do Bruce Lee, eles foram os caras, né? Que seguiram essa trilha aí, né, dos filmes de artes marciais, né, e eles serem os principais expoentes, né, mas eu lembro muito pouco, mas eu lembro, sim, dos dois juntos, né, e se eu não me engano, acho que o Rede Corrupção é um filme mais meio que policial, algo do tipo, né, então, puta, eu lembro sim do DMX no cinema, né, e, cara, foi muito legal isso, assim, ver ele no cinema, porque era aquilo, né? A gente estava falando dos clipes dele, né? De como ele já trazia essa coisa da boa produção, né? Das narrativas, da criação de história, né? Não são clipes, né? São curta-metragens, né? Os clipes dele, né? E aí o cara vai pro cinema, né? É muito louco essa junção, né? E ali foi o ápice da carreira dele, né? Então deu tudo certo. Era disco no topo da Billboard, né, meu? Era clipe nos tops da MTV, da VH1, enfim, né? Agora é a mesma coisa. Era filme no cinema e eram filmes tão blockbuster que chegava pra gente no Brasil, né? E a gente não tinha muito essa coisa, né? A gente via mais os artistas pelos clipes, né? Mas no cinema era bem difícil, né? Eu tava até esses dias vendo aqui que saiu lá, entrou no catálogo da Netflix, o Gridlock com o Tupac, né? E eu lembro que eu assisti esse filme, mano, num VHS regravado de outro VHS, cheio daquelas falhas embaixo, assim. E aí eu vendo a parada assim, falo que legal, cara, porque na época a gente sabia que os artistas faziam filmes, mas a gente não tinha acesso, não passava em lugar nenhum, né? Com o DMX foi totalmente diferente, que tudo que ele fez no cinema passou no cinema e chegou no Brasil, né? A gente conseguia ver o DMX também atuando, né? Isso é muito louco, porque querendo ou não, a gente conhece o rapper. Então talvez se o Jet Li fizesse esse filme com qualquer outro ator, eu não ia assistir, eu acho que eu não ia assistir. Eu nem ia saber da existência desse filme, né? Porque eu também não consumia muito esses filmes do Jet Li, do Jack Chan, apesar do meu pai, do Steven Seagal eu gostava também por causa do meu pai. Mas esses filmes mais voltados para artes marciais não era algo que eu consumia muito, apesar daquela época ser febre e eu ser adolescente, né? Todo mundo gostava de assistir os filmes do Jackie Chan, terminava o filme e saia chutando a cadeira, a geladeira, dando golpe, né? Reproduzindo os golpes, né? Mas se o DMX não tivesse feito esses filmes, fossem outros, a gente não assistia, porque a gente foi por conta da música, por conta do rap, porque a gente falou, caramba, é o cara que a gente ouve, que a gente gosta, ele tá no cinema, ele vai passar um filme dele no SBT, você vai assistir. Tá ligado? O DMX foi esse cara, né? A carreira dele nesse exato momento, aí, nesse ponto, aí nessa época, tava tão consolidada, né? Tão firme e avançando cada vez mais, que a gente conseguia ter acesso a tudo que ele fazia. Era muito louco isso. Não, foi legal você falar isso mesmo, porque nem sempre era o que acontecia, né? Tinham outros casos de outros artistas que não chegavam nesse ponto, por exemplo, né? E é legal que o DMX ele conseguiu realmente furar a bolha, né? E é uma pena que ele não tenha conseguido desenvolver essa carreira dele igual a gente vê, sei lá, o Will Smith, né? Que às vezes ele é até mais lembrado como ator do que como MC, né? Tem gente que nem lembra que ele é MC. Aliás, nota mental, tá aí uma boa pauta pra gente falar só aí da carreira do Will Smith com o Jazzy Jeff, né? Desde da carreira como artistas, passando, né, por Fresh Prince, vindo por todos os blockbusters depois que ele fez. Mas tem o Common também, né, que conseguiu fazer uma mescla legal, né, de continuar como um rapper bastante atuante, mas de também ter uns filmes relevantes no cinema. Mas é isso, o DMX ele conseguiu representar, acredito eu, aí
em todos esses pontos, né? Trincou na música, trincou nessa parte de moda e de presença, e ainda expandiu a sua arte indo para o cinema. Então, realmente um artista muito completo, que realmente teve que enfrentar seus demônios, mas deixa aí um baita de um legado pra gente. Enquanto você falava, Marcílio, eu estava separando aqui, que acho que é bom a gente citar também, dos prêmios, né, que ele concorreu ou ganhou, né? Tem aqui, ele tem 3 indicações no Grammy, né? Tem a do And Then There Was X, né, para melhor álbum de rap de 2001, a Party Up in Here e Who We Be para performance solo de rap em 2001 também, 2001 e 2002, respectivamente, né? Então, assim, é um rapper ali que chegou no momento em que tinha muita gente produzindo, né? Ele tinha só um Jay-Z ali pela frente em Nova York, né? Tinha um Ja Rule também que estava muito em alta no momento, né? O rap como um todo estava muito em alta, e outra coisa que eu estava lendo também aqui, que ele surgiu no momento em que estavam procurando meio que um substituto ali pro Tupac, né? Pro Tupac e pro Big também, né? Que tinham ido aí em decorrência também dessa violência toda que esteve no entorno da carreira desses dois, e estavam procurando grandes nomes, e eis que aparece DMX. Bom, Marcílio, considerações finais aí da sua parte. Acho que a gente conseguiu cobrir bastante da carreira do DMX. Já vou deixar até um desafio para você, se você tiver com tempo, que eu sei que a agenda anda concorrida. Se você tiver um tempinho aí, quiser montar uma playlist aí para a galera que ouve a gente poder conhecer um pouquinho mais do DMX, as preferidas aí do Marcilove aí, que embalaram seus fones tanto no passado quanto hoje em dia, né? Tipo, as top músicas do DMX. Tá super convidado a fazer isso para que a galera possa fazer essa imersão nesse cara aí genial que nos deixou. E, mais uma vez, é um baita de um prazer ter você aqui com a gente. Casa é sua, você tá ligado? Sempre que quiser, a porta tá aberta. Não, vou fazer sim. Gostei da ideia, vou fazer. Pode deixar. Vou pedir uma pizza aqui, e aí depois eu já caio aqui pra dentro aqui. Só que assim, bicho, onde a playlist? É no Spotify, no Deezer? Então, tem essa aí também, né? Faz a sua preferência, porque aqui a gente não tem contrato com ninguém, a gente trabalha com... Se quiser fazer até no YouTube ali, com os clipes, boa. Dá porque, pra fazer também. Acho que o YouTube é mais acessível, porque eu não uso Spotify, eu uso Deezer. Mas eu uso o Deezer não é porque eu quero, é porque eu consegui a conta premium por causa do plano do celular. Então eu ganhei de grátis. Então eu uso. Tá certíssimo. Tem que ir onde tem vantagem. Mas, exatamente. Mas eu faço no YouTube, faço no Deezer também. Aí eu vou, sei lá, depois você pega lá se você quiser criar no Spotify. Se bem que dá, né? A versão free aqui dá pra fazer aqui no Spotify. Eu faço. Fica tranquilo, eu faço. E, meu, valeu mais uma vez, assim, pra estar aqui falando de rap, né? Ultimamente tenho mais participado pra falar de basquete, mas, pô, o rap, eu ouço rap o dia inteiro, 24 horas, eu tô ouvindo rap. Então, a partir do momento que você ouve nessa quantidade, nesse alto consumo, é bom falar também, né? Então, eu gosto de falar, me chamem mais vezes, pessoas que estão ouvindo aí também, que tem seus podcasts, me chamem para falar de rap, eu adoro falar de rap, tá? Qualquer tema, tá? Não, qualquer tema também não, né? Tem uns aí também que tá difícil, viu? Tem uns aí que, eu até falei pro Eduardo uma vez, a gente tem que parar de dar palco pra maluco, né? Tem uns aí que tá falando aqui hip hop, esse tipo de coisa, não, pra esse tipo de coisa não me chamem, tá? Que isso, eu perco a paciência com essas coisas. Mas assim, obviamente estou aqui falando num tom mais bem-humorado, mas eu gosto muito de falar sobre isso, então só agradeço por ser esse canal aqui, essa casa que eu tenho para poder falar também das coisas que eu gosto, né? Então só agradeço aí por mais uma vez estar junto na resenha. Valeu. Muito bom, Marcílio. É isso que eu falei, a casa está aberta, aguardamos sua playlist, uma ótima pizza aí para você. E quem está ouvindo a gente, quem chegou até agora, vá até o perhaps.com, acompanhe nossas matérias, acompanhe nossas redes sociais. Se você está curtindo o podcast,
por favor, indique para os amigos para a gente conseguir chegar para mais gente. Se você está ouvindo e falando e pensando assim, pô, o Marcílio e o Edu aí podiam falar sobre tal assunto, manda para a gente, manda por e-mail, manda pelas redes sociais, vai no descritivo do episódio que vai ter lá todos os endereços certinhos para você. Manda para a gente, porque a gente adora esse desafio também. Pode ser que a gente não bata o olho e fala, essa pauta aí não sei, mas a gente gosta de desafio, a gente encara, e sempre que eu chamo o Marcilov aqui, ele trinca, e essa relação também do basquete com o rap, a gente sempre tenta abordar. Se você acompanha a gente aí, você sabe, e assim como o Marcelo citou, tem esse episódio que a gente fez falando da relação do Brooklyn Nets com o Notorious B.I.G., tá no ar, é só você ir lá conferir, e a gente ainda vai falar muito mais dessa relação, assim como o Marcelo também trouxe que o DMX estava presente nas quadras, seja tocando, ou seja assistindo os jogos, essa ligação, essa conexão rap e basquete, especificamente NBA, ela é muito forte, e quem não viu, tá moscando, certo? Muito obrigado, um abraço. Tem mais alguma coisa para falar aí, Marcelo? Tá tudo certo. É isso. Então, Rafa, é nóis, a gente se vê na próxima, certo? Abraço.